convivendo. Então, hoje, com essa pandemia, a coisa andou piorando e piorou bastante, viu? Porque nós que estamos, somos casais separados, estamos passando por uma grande dificuldade, que é esse deslocamento, esse negócio de fica com o pai, tem a avó, ficou com quem antes de vir com a avó, com aquele ente querido que é mais sensível às doenças, né, como a gente... E a criança não, a criança ela quer brincar, se divertir, passear, e tem também essa questão, né, o que é guarda compartilhada e o que é alienação parental. São Antônio, então temas complicados. antes de você começar, então já começo te fazendo a primeira pergunta, né? Então, você tem 2 filhos, você está separado neste momento e você não consegue ficar com seus filhos, mesmo tendo uma ordem judicial para isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse problema e por que decidiu falar sobre essa alienação parental. Queria que você contasse um pouquinho do que está acontecendo aí no seu caso. Então, eu tenho dificuldades de estar com eles, tá? A alienação parental tem que ser provada, e a gente não consegue provar nada. O que a gente consegue provar é que eu tenho de dificuldade de estar com eles. A dificuldade é desde a entrega, desde a comunicação. Então, eu não estou abordando aqui, com todo respeito a todos os ouvintes, telespectadores aqui do programa, que é alienação. Eu estou com dificuldades de conviver com os meus filhos, tá? A alienação parental, ela tem que ser provada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser vista minuciosamente pela justiça. E eu tenho só dificuldade de conviver com os meus filhos, como muitos outros pais que eu converso, que nós estamos abordando esse tema, Semana do Dia dos Pais, e eu quero deixar bem claro aqui que eu estou falando do pai e da mãe que passa por essas dificuldades, porque eu sou o pai, mas eu estou vendo aqui o direito da família, isso que é o mais importante. Então eu estou aqui defendendo a mulher que passa por isso. Eu estou aqui representando as pessoas que eu convivo, que eu converso no meu cotidiano, que tem essa dificuldade. Um exemplo, existe uma pessoa que tem um poder aquisitivo bom e dá para essa criança oportunidades legais de passeios, de eventos, no dia que o outro cônjuge vai buscar. Então, existe, nessas minhas conversas, pessoas que falam, poxa, Antônio, eu fui pegar o meu filho no final de semana e a mãe ou o pai combinou um passeio, a criança sensibilizada com aquilo, porque a criança é seduzida, e a criança acaba falando, pai, mãe, eu não vou com o senhor hoje, eu não vou com a senhora hoje. E isto você não consegue pegar pelo braço, quando você ama, você não consegue pegar pelo braço e falar, olha, você vai comigo. Se você ama, você dá oportunidade para aquela criança se divertir, mas isso causa um desconforto de convivência. Então, é uma ruptura que você acaba perdendo ali o contato, e esse distanciamento acaba fazendo com que esse interesse vai se perdendo. E hoje a justiça, ela está no Brasil, o judiciário está dando preferência à guarda compartilhada, mas a guarda só é compartilhada quando se tem reciprocidade. E quando não há reciprocidade, não existe guarda compartilhada. E a guarda compartilhada, ela é para cuidar da criança, os dois cônjuges, e ver o que é melhor para aquela criança. E vendo o que é melhor para aquela criança, cuidar no todo da parte de financeira, da parte de alimentação, da parte do comportamento, a educação, porque você educa de uma forma, o outro cônjuge educa de outra, e ela tem que ter o mais importante, que é o convívio com os outros familiares desse cônjuge.
são os primos, tios, avós, são essas pessoas que quando a gente falta em algum momento, elas têm que ter essa outra base familiar, porque senão elas vão ficar com quem? Né? Sim. Nancy? Ok. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre esse fato dos cônjuges não conseguirem assim, conversar para que a criança tenha a melhor educação possível, ou a família seja dividida, a criança visite mais os pais do cônjuge, que não fique muito com ela. O que acarreta isso aos pais que querem mais a presença das crianças e para as crianças também, né? Eu entendo como alienação parental, né? Eu sei que você não vai entrar muito a fundo nesse caso, mas assim, eu entendo como uma ruptura realmente de uma das partes, né? Ou seja, você não convive tanto do jeito que você queria e a criança também fica perdida. Eu queria saber, assim, quais os males disso para a criança, principalmente, e para os pais também, que querem mais a presença das crianças. Olha, o que eu posso estar falando sobre alienação parental? Alienação parental é difamar o outro cônjuge para a criança, é manipular a criança para que ela não vá com o cônjuge, ou o homem, ou a mulher, ou o pai, ou a mãe, ou aquela pessoa que é responsável na falta do pai e da mãe, né? Porque essa alienação, ela é tanto familiar e quanto até o profissional que lida com essa criança. Então, vamos supor, só para concluir, então difamar, manipular e impedir a convivência. Isso sim caracteriza a alienação parental. Então, vamos supor, você tem um empregado e você orienta o seu empregado a estar falando, olha, seu pai é uma pessoa ruim. Então, vai embutindo na cabeça da criança, ou olha, com a sua mãe ou com seu pai vai ter um passeio legal, nós vamos nos divertir, sabe? Então, isso acontece, porque eu converso com pessoas, eu converso com amigos que estão passando por esses problemas, e até mais sérios, tá? Hoje, a dificuldade de ver os meus filhos, eu encaro com tristeza, sabe? Existe um processo dentro desse que não está definido. A única coisa que está definido é que eu tenho uma guarda compartilhada que não é compartilhada, tá? Compartilhar é respeitar o meu direito e os meus deveres. Os meus deveres, eu estou com eles todos em dias. Agora, e os meus direitos? Sabe? O que eu posso falar da dificuldade é assim, um exemplo. Eu tenho um amigo do meu convívio que a gente está debatendo o assunto, e ele falou, ô Antônio, eu fui buscar o meu filho, véspera de um feriado, e o meu filho não estava em casa. A mãe sumiu. Tá? Eu estou dizendo mãe, mas isso acontece com mãe e com pai. Tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu estou aqui defendendo os direitos adquiridos dos dois. Então, o pai ligou para a polícia demorou 4 horas para chegar na residência. Aí a polícia chegou na residência, chamou, tocou a campainha, não tinha ninguém. A polícia pegou e falou, olha, o senhor Roberto, não tem ninguém na residência, a gente não pode fazer nada, o senhor vai até uma delegacia, faz um boletim de ocorrência. Foi orientado tudo direitinho. Ele teve a sorte de pegar o número da viatura, o número do atendente, e foi para a delegacia. Ele ficou lá na delegacia por quase 3 horas para fazer um boletim de ocorrência, e o delegado não o fez. E ele pegou, foi para casa, triste, tinha marcado uma viagem, tinha marcado um passeio, e para surpresa dele, depois de 20 dias, chegou um comunicado no processo dele que ele estava badernando na porta da residência
porque as câmeras pegou justamente o momento e o foco aonde parece que ele estava sendo detido. Então, isso causa para a pessoa um desconforto, uma desconfiança, ainda mais se é homem, né? Então, essa petição, ela entra difamando e descaracterizando aquela pessoa. Aí, hoje, eu conversando com ele, ele falou, olha, Antônio, eu estou indo atrás de o extrato da ocorrência para que ele se defenda de uma denúncia mentirosa. Então, você vê, o juiz ou a juíza que pega isso dentro de um processo, ela olha com outros olhos para aquela pessoa. Então, é um processo que tem que ser muito, muito, muito delicado, é um processo que... E uma coisa muito importante também nessa coisa da guarda compartilhada, é um mecanismo que nós temos, que é o conselho tutelar. O conselho tutelar, eu fui abraçado e ouvido nas minhas angústias de uma maneira... Eles não defendem o pai ou a mãe, eles estão ali para ajudar. Só que o conselho tutelar, ele tem as suas limitações, tá? Dentro de uma questão. O conselho tutelar, ele é ótimo, ele é maravilhoso quando se tem agressões, quando se tem brigas. Então, eles definem muito rápido com quem essa criança vai ficar, em questão de abusos, tá? De todas as formas, abusos físicos, abusos morais, pais que bebem, pais que usam drogas, porque eu estou defendendo aqui a guarda compartilhada já resolvida pela justiça, sabe? Que já foi avaliado, eu não estou aqui defendendo pais que não estão dentro do contexto de cuidar das crianças, ou mães que não estão dentro do contexto de cuidar dos seus próprios filhos, porque existe também o abandono, sabe? O abandono do filho, o abandono da filha, e aí fica com a avó, fica com o tio. Nós temos isso também. E hoje eu vejo que tem tantos pais, tantas mães que só querem dar amor, só querem conviver. E tem essa dificuldade de estar convivendo com seus filhos. Antônio, você está falando de uma questão aí que me chamou muita atenção, exatamente esse pai que tentou registrar um boletim para dizer que estava tendo o seu direito impedido, né, de ser exercido o seu direito, né, de visitar os filhos, e acabou aí que de vítima, ele agora está tendo que provar que ele não foi fazer baderna ou foi lá para provocar a ex-companheira, né, numa atitude. O que você acha que precisa na lei ou na justiça para que a guarda compartilhada seja cumprida de fato, né? Para aqueles pais que porventura se separaram e não conseguem manter um diálogo tão claro, onde as partes se respeitam, né? Respeitam um o direito do outro, como você disse, a gente tem deveres, mas também tem direitos. Então, quando não tem esse diálogo, esse acordo, o que você acha que falta para a justiça, para ela conseguir garantir para que nenhuma das partes saiam prejudicadas de ter o contato com a criança? Eu prezo pelo bem-estar dos meus filhos. Eu já me emocionei muito, tanto que eu estou levantando essa bandeira, colocando a minha cara na campanha, porque eu estou lançando essa campanha, vamos discutir esse tema, e inclusive eu coloquei, diga para o meu filho que eu amo, porque eu o amo mesmo, eu coloquei ele no mundo, não foi um acidente, foi uma coisa planejada, sabe? E assim, o que eu vejo é que se existisse amor pelos filhos, tá? Em primeiro lugar, se existisse amor pelos filhos e olhasse para aquela criança e falasse assim, eu quero o melhor para você, eu acho que a gente não precisaria estar com tudo isso, porque existe o amor e existe posse. Então, eu acho que quando isso acontece, é o sistema de posse,
tá? Uma outra coisa que acontece muito é quando deixa o amor virar ódio, tá? E voltando na sua pergunta, qual o mecanismo que seria ideal? Eu digo pelo que eu vejo e o que eu converso e pelo que eu passo também, né? Então, vamos supor, nós temos aí um mecanismo que eu acabei de falar, que é o conselho tutelar. Tá? O conselho tutelar, ele tem vários conselheiros. Então, o conselho tutelar, ele age em bairros. Seria tão fácil resolver esse problema, porque assim, eu vou falar de mim agora, tá? Eu tenho uma guarda compartilhada. Um exemplo. Eu vou lá retirar o meu filho não está em casa. Eu passo mão no telefone e falo, conselheiro, olha, eu vim aqui retirar o meu filho e o meu filho não está. O conselheiro se dirigiria para o local a um custo muito baixo. Eu não precisaria ligar para uma viatura, que, como eles falam, né, é para prender bandido. Um conselheiro, ele tem um monte de cursos dentro da área de psicologia para lidar com as situações. Por quê? Eu sou um pai que eu não sou agressivo, eu sou um pai que eu tenho educação, eu toco uma campainha, eu não vou fazer barraco. Então, ele anotaria ali, ele faria uma anotação, olha, o senhor Antônio veio hoje, quarta-feira, às 5 horas da tarde, não entregaram a criança para ele. Beleza, obrigado, vou para casa tranquilo que o meu direito estava sendo registrado. Vou lá de novo, olha, a criança não quer vir comigo, tá? Olha, o outro cônjuge tem que chegar para a criança na minha frente, tá? E na frente do conselheiro e falar, olha, hoje você vai com o papai, na segunda-feira você está, isso eu estou falando de sexta, tá? Na segunda-feira você vai estar aqui com a mamãe de novo e resolveria. Se a criança chegasse na frente do conselheiro e falasse, eu não quero ir, ele poderia perguntar por qual motivo. Ali a gente estaria resolvendo esse problema até de outros tipos de problema que o pai ou a mãe poderia estar causando na criança, sabe? Então, assim, chegar na frente da criança e a criança falar para mim, ou para algum pai, ou para alguma mãe, eu não vou com você, mas por quê? Claro que eu pergunto por quê, os pais que eu converso perguntam por quê, e a criança fala, é porque eu vou passear, sabe? Então, assim, não, o meu direito era assim, ele tem que ser, tanto para mim quanto para qualquer outro pai. Olha, hoje é o dia da mamãe, tá? Você vai com a mamãe e entrega. Tem que entregar, porque você tem que educar a criança a questão da verdade, sabe? Então, assim, hoje regras, burlar essas regras já começam ali. Você está ensinando para a criança a burlar regras. E eu vou mais além. Eu tenho conversado com esses meus amigos, eles falam assim, olha, eu tenho um acordo judicial que às vezes eu acho que não me vale de nada, sabe? É uma situação muito delicada, porque um magistrado, com todo respeito, ele estuda, ele faz cursos, ele faz psicologia, ele está ali, ele atua, e ele põe as regras, e eu, como um cidadão, eu tenho que seguir aquilo que eu assinei. Os outros também têm que seguir aquilo que ele assinou. Então, a partir da hora que isso que nós assinamos, ele não é cumprido, e eu não preciso ficar tendo que provar para a justiça, as pessoas que eu converso não tem que ficar provando para a justiça. É assim, pega um conselheiro e fala, olha, não cumpriu. Então, quantas vezes nós vamos ter que ir até essa... E assim, eu conheço pais que moram longe dos seus filhos. Eles se programam, eles pegam estradas, eles pagam pedágios, sabe? Para chegar lá com aquele amor, com aquele carinho todo, e ouvir um eu não vou, isso, para alguns pais, eu, sinceramente, que eu converso,
Eu até sou um pouco psicólogo, eu falo, calma, você tem que pensar no melhor para o seu filho. Existem mães que conversam comigo que falam, eu não aguento mais. Então, você vê que tem pessoas hoje que passam para uma agressividade enorme dentro dessa relação. E isso causa as agressividades, causam os feminicídios, causam coisas ruins. Então, às vezes, nós temos que atacar no ponto. O ponto é, o acordo judicial que nós firmamos tem que ser cumprido. E qual é o melhor mecanismo? O Conselho Tutelar. Porque ali, poxa, eu fui tão abraçado no Conselho Tutelar, no bom sentido da palavra, da psicologia, olha, senhor Antônio, calma, é assim, o judiciário é um pouco mais lento, nós estamos em pandemia. Eu vou dividir uma coisa que o judiciário andou passando para alguns pais e algumas mães, que é o direito de chamada de vídeo, por causa da pandemia. Eu conheço pais que não fizeram uma chamada de vídeo, até hoje, com direito e assinado pela justiça, por causa de distância, por causa de parentes que estão doentes de Covid. Então, assim, até que ponto nós temos que ficar provando que nós não estamos tendo contato com aquilo que a gente mais ama? Nossa, é um assunto muito complexo, né, Vanessa? Realmente. E, Antônio, eu queria te perguntar, você está chamando a atenção das pessoas, né? Todo esse problema que você está passando, tal, seus amigos. Eu queria saber qual é essa ação que você está fazendo, se é uma campanha, como que ela acontece. Conta um pouquinho para a gente. Olha, como eu já falei para vocês, né? Eu tenho dificuldade de estar com os meus filhos. Eu amo os meus filhos. Eu produzi um vídeo de 1 minuto, tá? E esse vídeo de 1 minuto eu postei para chamar a atenção das pessoas. E eu tô querendo, amanhã eu tô completando 50 anos, tá? Dia 3 de agosto. E eu, nos meus 50 anos de idade, vou tentar sair da Aparecida do Norte e vim até São Paulo pensando em tentar mudar alguma coisa para essas pessoas que eu converso, para essas pessoas que estão aflitas, né? E estão só querendo dar amor e carinho para os seus filhos. Eu vou sair de Aparecida do Norte até São Paulo, Assembleia Legislativa, com as minhas ideias de um pai que tem dificuldade de estar com seus filhos, representando muitos outros pais e mães que também têm a mesma dificuldade. E se der certo, amém, sabe? Se não der certo, eu vou continuar lutando, porque o meu maior legado está longe de mim. E é isso que eu fiz. Então, eu fiz um vídeo de 1 minuto e, assim, é um vazio que eu vivo. Sem aquelas carinhas, sem aqueles rostinhos, sem aqueles abraços, sem aquelas chamadinhas de pai. E eu sou um pai que eu só quero educar. Eu sou um pai que eu quero conviver. Eu sou um pai que quero transmitir o meu amor. Então, eu sou um pai que fui criado sem pai, mas quero ser pai. Porque eu sei o que é não ter um pai perto, próximo, para me defender, para nos meus momentos de tristeza ter um colo e uma palavra amiga, porque as crianças passam por conflitos diários. O desenvolvimento da criança de questionamentos, e nenhum outro homem vai substituir eu como pai. Antônio, você criou essa campanha, você criou uma página para a campanha, como que as pessoas podem ver o seu vídeo? Olha, eu coloquei o vídeo no ar,
diga para o meu filho que eu amo, porque como eu não estou próximo, eu estou deixando um recado, sabe? E esse recado é o mínimo que eu posso fazer, porque como eu não tenho tanto acesso assim, né? Eu quero deixar, como é a semana do Dia dos Pais também, ela acabou coincidindo, porque essa busca já vem há algum tempo, eu estar mais próximo, eu estar com eles, eu perco muitos do crescimento deles, né? E eu não coloquei no plural, porque assim, eu quero deixar bem claro que eu tenho dois, um menino e uma menina maravilhosa. E eu não coloquei no plural para não ficar muito grande, porque nas redes sociais tem um limite de palavra. E isso é para os dois. Antônio, você falou exatamente da questão do Dia dos Pais, né? Que é domingo agora. Eu vou estar caminhando. Você vai estar caminhando em prol deles, né? Em prol deles e de outros pais e mães. Sim. E qual mensagem você diria para os seus filhos agora, se eles estivessem te vendo diante de toda essa dificuldade que você tem para vê-los? O que você diria para eles nesse momento? Você tem que fazer chorar. Eu acho que eu não os abandonei. Em primeiro lugar, é uma situação muito complicada, porque eu estou direcionando para o lado bom da minha vida, eu não estou perdendo a cabeça para fazer nenhuma maldade, eu sou uma pessoa muito crente em Deus, e eu só diria para os meus filhos que esse tempo que a gente não está junto dói muito, e que o amor que eu já tive um dia não vai diminuir nunca, porque quando os meus filhos nasceram, eu peguei no colo. E uma coisa que eu prometi para eles era que eu nunca iria os abandonar. E eu não os abandonarei, jamais. Eu passo por muitas situações constrangedoras, buscando os meus direitos para estar com eles, porque eles são os meus filhos. Eu amo o filho dos outros com trabalhos sociais que eu desenvolvo de graça. E os meus filhos, imagina, não tenho nem comparação, porque o que eu mais queria era dar um abraço, conviver mais, sabe? Eu só estou pedindo aquilo que é meu, que a justiça me deu. E, infelizmente, eu tive que buscar na justiça. Porque se eu amo meu filho e eu quero o melhor para ele, eu não posso privá-lo de nada. Eu não posso privá-lo de uma convivência com a mãe se eu amo meu filho. Eu não posso privá-lo da convivência de uma avó se eu amo meu filho. E isso porque eu não falei das avós, né? Que são outros problemas que elas passam. Porque a minha mãe, ela é viva. E ela está com quase 80 anos. E a minha mãe, dividir uma coisa particular minha é muito complicado. Minha mãe me criou sozinha. E a minha mãe, quando olha para mim, fala: filho, os seus filhos te amam, porque você me ama. E isso que é mais importante, sabe? E a minha sementinha está ali e eu não posso levar para minha mãe vê-los. Então, assim, a minha mãe teve um AVC no dia 25 de dezembro e até hoje eu não consegui com que o meu filho a visitasse. Eu pedi para a mãe levá-lo, né, no momento que eu não estivesse lá, ou a avó materna levasse-o para que ela pudesse dar um abraço no meu filho. E são alguns meses que eu estou esperando a minha mãe se restabelecer para poder andar,
para poder ir até ele, porque até hoje eu não consegui levá-lo. Então, isso dói, porque a minha mãe pode partir sem vê-lo, sabe? E isso está dentro da Constituição, que a criança tem o direito a conviver com os familiares, e as avós, quando o pai falta ou quando a mãe faltam, são as primeiras a estarem brigando, como leoas, como avós, avô, como leão. A minha mãe, ela pegou a guarda de um sobrinho meu, sabe, porque ela achou de direito. Então, assim, é complicado eu ver que uma senhora gostaria de ter o abraço do neto que está aguardando desde o dia 25 de dezembro. Vamos completar um ano. E eu espero, e eu peguei ela outro dia falando que vai andar logo, se estabelecer, porque ela quer ver o neto que ela gosta. E isso está dando mais força para ela, por incrível que pareça, porque é uma maneira falsa, é um sentimento falso, infelizmente, porque você querer se restabelecer para ir ver é coragem, mas é um sentimento que eu preferia que fosse ao contrário. Eu preferia que a sensibilidade das pessoas que convivem, que sabem da ação, se manifestasse, né? Então, assim, não adianta eu pegar pelo braço à força, ir com a justiça, pedir. A coisa tem que ser consensual. Nada forçado é legal. Então, eu conheço pais e mães que chegaram ao extremo de ir com polícia, entrar dentro da casa, pegar a criança à força, e a criança ser obrigada a conviver com aquela pessoa por capricho. Então, esse capricho eu não tenho. Eu prefiro vê-los bem, sem mim, talvez, porque eu não sei o que é dito, o que é falado, o que é conversado. Mas o que eu mais gostaria, eu me estendi, era de um abraço, sentir o cheiro, tocar, porque é meu filho. Do mesmo jeito que a minha mãe, quando eu vou lá, ela me toca e eu sinto o amor dela dentro da dificuldade dela. É assim, eu vivo para ela, sabe? Para os meus parentes. Sim. Nancy? Eu ia fazer uma pergunta e eu te interrompi. Não, era só que você está relatando para a gente todo isso que você está vivendo, que realmente deve ser muito dolorido, e essa ação que você vai fazer, você vai ajudar também os outros pais que estão passando pela mesma dificuldade que você. Você pretende, quando você chegar na Assembleia Legislativa, tentar falar com alguém, com algum político, para que ele veja o caso com mais amor e tente alguma coisa na lei, alguma base do Conselho Tutelar, ter uma base do Conselho Tutelar? Você vai tentar isso quando você chegar na LESP? Olha, o que eu quero é que outros pais não passem pelo que eu venho conversando com os pais que passam, tá? E assim, são mecanismos tão fáceis de se resolver e que acaba sendo morosos, né? Então, assim, é complicado. Eu não quero aqui falando que eu quero mudar a lei. Eu quero melhorar, eu quero colocar alguns tópicos que ajude a resolver os problemas do cotidiano. Só isso. Então, assim, o meu cotidiano, ele está difícil, ele está sendo manipulado, né, o meu cotidiano, dentro daquilo que eu tenho de direito. Então, nós temos que colocar mecanismo para que não possam manipular aqueles cotidianos de direito, tá? E esse cotidiano de direito
como eu tenho direito, eu tenho que fazer com que ele seja cumprido. E esse cotidiano de direito tem que ser respeitado. Então, existem regras. Eu sou uma pessoa que eu sou muito crente em Deus, não estou aqui falando de religião, tá? Mas existem regras dentro de qualquer espaço, dentro do seu trabalho existem regras. Dentro do meu trabalho existem regras. Então, as regras são para ser cumpridas. Agora, o que eu quero mesmo é colocar a população para pensar, sabe? Porque eu estou colocando aqui a minha cara, eu estou colocando aqui o meu descontentamento, eu estou colocando o descontentamento de muitas outras pessoas. Então, é um tema que as pessoas têm medo. Por quê? Porque a justiça, se eu não pago pensão, ela é eficaz, ela é rápida, ela é, como se diz, atuante, tá? Só que a criança, ela não precisa só da pensão, ela não precisa só do alimento, ela precisa de muito mais que eu posso dar para ela. E como eu conheço alguns pais que eu venho conversando, que podem dar muito mais do que o alimento. Então, é por isso que eu estou brigando, é por isso que eu estou aqui levantando essa bandeira, que a criança, ela precisa de pai e de mãe que não só pagam pensão. E a lei, ela é rápida para punir nesse sentido. Agora, para você punir porque não está conseguindo ver, para você punir porque não está conseguindo conviver, é difícil. Eu vejo que, um exemplo, tem um pai que tem o direito de moradia da criança, tá? Esse pai pega a criança no final de semana dele, ou essa mãe, e não entrega, tá? Como é o endereço da criança, é muito rápido de pedir busca e apreensão desse menor. Agora, quando você está no seu final de semana de direito e você quer pegar uma busca e apreensão, você não consegue. Porque aí o endereço da criança não é o seu. Ô, Antônio, eu quero. Não sei se você tem mais alguma pergunta para fazer para o Antônio. Antônio, essa sua hashtag é uma campanha, você criou um site, ou está dentro das suas redes sociais? Essa hashtag Diga para o Meu Filho que eu amo é uma rede social separado, onde eu estou chamando as pessoas para estar conversando, porque eu estou participando de muitos grupos, sabe, de pais. Eu estou participando de muitos grupos, a gente conversa muito. E aí eu peguei e falei, ó, galera, estou montando o grupo, fiz o vídeo, e vamos tentar chamar as pessoas para conversar, para discutir, para tentar colocar dentro dessa lei alguns mecanismos de conferência, sabe? Porque é no Instagram, Antônio? É no Instagram. É no Instagram. Uhum. Porque, assim, nós temos aí a Lei Maria da Penha, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, que passaram por reformulações, sabe? Que melhoraram, que são mecanismos de ajuda. A lei, ela foi colocada da guarda compartilhada em 2008, e ela teve uma reformulação em 2010, sabe? E essa reformulação ajudou muito, mas eu acho que a gente precisa fazer outras reformulações, porque a situação, elas vão mudando e a gente tem que ir melhorando. Antônio, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Giro Noite. A gente aqui do Giro Noite deseja que
em breve essa situação termine, que você possa rever os seus filhos, ter o contato constante com eles. Como você disse, é importantíssimo, né, que as crianças tenham os laços com os pais, né, com o pai e com a mãe, para a formação, né, dessa criança, e a gente deseja que tudo se resolva. Eu queria que você repetisse, então, no Instagram, diga para o meu filho que eu o amo, né? Então, Isso. quem quiser acessar o vídeo, lá no Instagram. Lá no Instagram. Então, Antônio, a gente agradece, desejo sorte, que isso passe logo, e a sua caminhada você vai postar depois aí para a gente algumas imagens nessa mesma rede? Eu vou estar pondo aí, dentro das minhas possibilidades, eu vou, em amor, né, ao que eu acredito, fazer o percurso. Eu espero conseguir, né, fazer o percurso, porque são quase 200 quilômetros, e por amor eu vou estar aí no final de semana do Dia dos Pais. Espero encontrar com os meus filhos, né, porque eu estou agilizando aí um mecanismo para poder estar com eles. Beleza, a gente deseja boa sorte aí nessa sua trajetória de Aparecida até São Paulo. Vai dar tudo certo, a gente torce também para que você em breve possa rever seus filhos, e a gente imagina que o abraço vai ser bem apertado, de tanta saudade, de tanto tempo que você está desejando revê-los. E a gente vai mantendo contato, viu, Antônio? Muito obrigada pela sua participação aqui no Giro Noite. Obrigado, digo eu. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Antônio. Então, essa foi a entrevista com o Antônio. Então, só para a gente relembrar, quem quiser ver esse vídeo que ele fez aí para os filhos, é só entrar lá no Instagram e digitar lá, diga para o meu filho que eu amo. Aí você vai conseguir ver o vídeo, participar lá das conversas com o Antônio aí para contribuir com esse debate importante, né? Como a gente falou aqui, né, Nancy? Importantíssimo que os pais, né, pai e mãe, tenham contato com o filho, porque só faz bem para a criança, né, Nancy? A criança que sai ganhando tendo contato com os dois, né? Com certeza, Vanessa. E se todo mundo fosse certinho, né? E fizesse tudo direito, isso não aconteceria. Infelizmente, não é essa a nossa realidade, né? Infelizmente. Mas eu também desejo sorte ao Antônio, vai dar tudo certo e que a campanha seja um sucesso. É isso aí. Como diz, né? A gente sempre, muitas vezes, usa isso até no meio político. Medida judicial, decisão judicial não se questiona, se cumpre. Se foi definido por um juiz, tem que ser cumprido, tem que ter o direito dos dois, e não pode nenhum aí, nem o pai, nem a mãe, ser prejudicado desse contato com o filho. A gente vê o sofrimento do Antônio de saudade, e a gente torce aqui por ele, para que ele consiga rever os filhos o quanto antes e que essa situação não volte a se repetir. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, e na volta a gente tem mais notícias aqui da região para você aí sobre tudo que está acontecendo aqui na nossa região. Então não sai daí que a gente volta já.